Há muito tempo, a capacidade de viajar no tempo é um assunto abraçado pela ciência, ficção e, claro, tem sido debatido por físicos há décadas. Enquanto a discussão sobre a viabilidade da viagem no tempo continua, pesquisadores determinaram que viajar para o futuro pode ser um avanço possível. Tá curioso? Então vem comigo, que hoje eu vou te apresentar e falar um pouco sobre essa incrível descoberta. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, já deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. No vídeo de hoje, você irá conhecer a maneira encontrada para viajar no tempo. Quer saber mais? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Vivemos em um universo em mudança. Vemos o sol nascer e se pôr. Vemos as folhas das árvores caírem. Vemos nosso corpo envelhecer. Todas essas mudanças são efeitos daquilo que chamamos de tempo. Mas para a ciência, tempo é uma forma de mensurar a mudança das coisas, assim como podemos medir a distância percorrida por um veículo ou a temperatura da sua pele. Ao atribuir números que indiquem a passagem do tempo, cientistas foram capazes de construir equações que prevêem, por exemplo, como os corpos se movimentam. Durante muitos séculos, acreditou-se que o tempo passava igual para todo o mundo e não sofria interferência de nada. Mas nos anos 1905 e 1915, o físico alemão Albert Einstein publicou as duas partes da sua teoria da relatividade, que colocou em xeque esse conceito de tempo, contrariando toda a ciência vigente. Na cultura pop, as empolgantes consequências da teoria da relatividade deram asas à imaginação de escritores e roteiristas. Desde então, faltaram obras cinematográficas sobre buracos de minhoca, viagens no tempo e paradoxos temporais. A teoria de Einstein trata o tempo como algo relativo, ou seja, ele não passa igual para todos os seres e objetos. Um relógio nas mãos do Flash, por exemplo, contraria o tempo mais lentamente quando o herói está em altas velocidades. Esse efeito é chamado de dilatação temporal. Graças à relação de dependência entre a velocidade com que nos movemos no espaço e a velocidade com que nos movemos no tempo, em outras palavras, o quão rápido o tempo passa. Einstein elaborou uma teoria na qual espaço e tempo estão interligados e se influenciam mutuamente, formando o chamado espaço-tempo. Mais tarde, Einstein descobriu que a presença de matéria e energia em uma região do espaço também pode afetar e causar distorções na forma como o tempo passa. Isso aparece no filme Interestelar, que mostra como um buraco negro poderia retardar a passagem de tempo, fazendo com que uma hora próximo a ele demore dezenas de anos para um observador distante. Esse filme, aliás, é sempre um ótimo exemplo, talvez o melhor, quando falamos de teoria da relatividade no cinema. Por mais exótica que essa teoria possa parecer, ela é muito bem fundamentada por diversos experimentos e até hoje nenhum deles a contrariou. Hoje, buracos negros são uma realidade incontestável e os recém-laureados com o Prêmio Nobel de Física deram contribuições justamente nessa área. Há também várias provas do impacto da velocidade do observador e da gravidade na passagem do tempo. Mas não é essa a parte da teoria de Einstein que mais faz sucesso na cultura pop. As equações da relatividade não estão privilegiando uma direção temporal, ou seja, elas não proíbem viagens no tempo, seja para o futuro, seja para o passado. É claro que o fato de uma equação matemática permitir determinadas soluções não significa que elas realmente existam no mundo real, ou que existam da forma como acreditamos que sejam. Mas se os buracos negros, que por muito tempo eram apenas uma solução matemática de equações, foram comprovados por observações astronômicas, por que descartar a possibilidade da viagem no tempo? Ronald Mullett, professor de física na Universidade de Connecticut,
tem passado anos de sua vida construindo uma vasta carreira de pesquisas sobre buracos negros e a relatividade geral de Albert Einstein. Trabalhando em suas teorias sobre viagens no tempo, Mullett acredita que é uma realidade possível. Mas afinal, a ciência por trás dessas ideias é plausível? Para Mullett, tudo depende das teorias de Einstein. Para resumir, diz Mullett, Einstein disse que o tempo pode ser afetado pela velocidade. Tome como exemplo astronautas atravessando o espaço em um foguete viajando perto da velocidade da luz. O tempo passaria de maneira diferente na Terra do que para as pessoas no foguete. Enquanto eles ficam alguns anos mais velhos, décadas se passam aqui na Terra. Usando a teoria da relatividade, Mullett explica: se você estiver viajando rápido o suficiente, estará viajando no tempo, respectivamente. No entanto, essa aplicação à teoria de Einstein se trata apenas de avançar no tempo e não sustenta a ideia de voltar ao passado. Então, como isso ajudaria a busca de Mullett? Torcendo o tecido do espaço-tempo. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, o tempo é afetado pela gravidade. Mullett resume dizendo que quanto mais forte for a gravidade, mais o tempo vai desacelerar. E na verdade, segundo Einstein, o que chamamos de força da gravidade não é uma força, e sim a flexão do espaço por um objeto maciço. Se você pode dobrar o espaço, existe a possibilidade de você torcer o espaço, diz Mullett. Se na teoria de Einstein, o que chamamos de espaço também envolve tempo, o que acontece com o espaço também acontece com o tempo. Assim, Mullett postula que distorcendo o tempo em um loop, é possível viajar do futuro de volta ao passado e depois de volta ao futuro. E esta é a ideia de um buraco de minhoca, uma espécie de túnel com duas aberturas. Mullett sugere que a luz também pode ser usada para afetar o tempo através de uma espécie de laser em formato de anel. Ele criou um protótipo que ilustra como os lasers podem ser usados para criar um feixe de luz circular que distorce o espaço e o tempo. Ao estudar o tipo de campo gravitacional produzido pelo laser em anel, Mullett acredita que podemos encontrar uma nova maneira de ver a possibilidade de uma máquina do tempo. Mas não é apenas de experimentos que vive a teoria de Mullett. Ele também tem uma equação teórica que o cientista afirma provar que a máquina do tempo funcionaria. Eventualmente, um feixe de luz laser circular poderia agir como uma espécie de máquina do tempo e causar uma distorção do tempo que permitiria que você voltasse ao passado, disse ele. No entanto, há um problema. Mullett diz que você pode enviar informações de volta, mas só pode enviá-las para o ponto em que você liga a máquina. Ou seja, não seria possível voltar para décadas atrás. E aí, qual sua opinião sobre a viagem no tempo? Será que os cientistas encontrarão mais respostas a partir do estudo de Ronald Mullett? Acredita que a viagem no tempo será possível? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!